Você vai conhecer agora os 20 piores alcoólatras da televisão. Eles deram maior vexame e muito o que falar. Alguns fizeram bastante raiva no público, outros até emocionaram com histórias comoventes. A verdade é que o alcoolismo é um problema sério, mas cá entre nós, dá até para dar umas boas risadas de alguns bêbados, não é verdade? Tirando todos os problemas que essa situação pode trazer, alguns bêbados conseguem realmente serem divertidos e arrancar boas risadas em determinados momentos. Eles são bem autênticos, principalmente quando aparecem na televisão. Se você é fã de carteirinha de novelas e acompanha os folhetins desde os anos 80, deve ter notado que a maneira como os alcoólatras são retratados mudou bastante. Os tipos divertidos que faziam o público rir com porres homéricos ficaram para trás. Hoje em dia, nós temos personagens mais cheios de conflitos, que são tratados como dependentes químicos. Não tem mais tanta graça. O alcoolismo é uma doença que carrega um estigma social muito grande. E hoje aqui no Quem Quem nós vamos relembrar 20 personagens que tiveram as suas histórias marcadas pela luta contra o alcoolismo. No final, eu já vou deixar o meu voto para o meu personagem favorito. Aproveite também para deixar o seu, ok? Começando com o Cristiano, personagem do ator Alexandre Borges. Quem acompanhou a novela Celebridade em 2003, com certeza se lembra do drama intenso vivido pelo jornalista Cristiano, interpretado por Alexandre Borges. O personagem é uma daquelas figuras que fizeram o público sentir uma mistura de pena e raiva. O alcoolismo foi, sem dúvida, a grande luta de sua vida. Quando Cristiano apareceu na novela, ele já era um profissional renomado, mas estava perdendo a sua vida por causa da dependência em álcool. Ele era um retrato cru e muito real do que o vício pode fazer com uma pessoa. Por mais que ele quisesse se reerguer, o Cristiano foi ao fundo do poço depois da morte da esposa. Além disso, matava o filho de vergonha, o pequeno Zeca, toda vez que era encontrado na sarjeta. Até a guarda do menino ele perdeu ao longo da trama. A novela mostrava que a bebida destruía os relacionamentos. A relação dele com a Noêmia, interpretada por Júlia Lemberts, foi uma das partes mais emocionantes do folhetim. Mas foi ao lado da vizinha apaixonada que ele conseguiu dar a volta por cima. No final, os dois acabaram juntos e Cristiano superou o vício, buscando ajuda nos Alcoólicos Anônimos. A novela mostrou com muita sensibilidade que o alcoolismo é uma doença devastadora, que não tem nada a ver com a falta de caráter ou força de vontade, mas sim com uma luta diária, cheia de altos e baixos. E o número 19, a Renata, personagem da atriz Bárbara Paz. Não mexe! Eu não tô mentindo! Não tô mentindo, Renata! Não tô mentindo, eu vi em flagrante! Eu só queria dormir! Em 2009, a novela Viver a Vida mostrou a trajetória dolorosa e cheia de emoção de Renata, uma aspirante a modelo, obcecada pela magreza que travou uma luta contra o alcoolismo e a anorexia alcoólica. Vivida por Bárbara Paz, Renata trocava a comida pelo álcool para se manter magra e parecia presa num ciclo de sofrimento. Era uma jovem linda, cheia de vida, mas com a autoestima completamente destruída. No começo, a gente via como ela se perdia no alcoolismo, tentando esconder suas inseguranças e frustrações. Ela vivia um relacionamento com o médico Miguel, o personagem do Matheus Solano, que na verdade não era apaixonado por ela. Renata comparava-se o tempo todo com as outras mulheres, sempre achando que não era boa o suficiente. Em uma das cenas da novela, a personagem, se achando gorda, vai direto para a esteira correr. Exausta e fraca, por ter dormido pouco e bebido na noite anterior, ela desmaia. Ao longo da trama, ela arranja um namorado que a ama de verdade, o Felipe, interpretado por Rodrigo Hilbert. E com a ajuda dele e as amigas, ela consegue finalmente superar a doença. E tem também o Andrade, que foi interpretado pelo ator Ângelo Antônio. Vai embora! É você que vai me mandar embora dessa casa? Vai embora! É você? Vai embora agora! Vai embora! Na novela Terra e Paixão, o Andrade, vivido por Ângelo Antônio, era um homem violento e manipulador. Dependente do álcool, o dono da pousada de Nova Primavera, cidade fictícia onde se passava a história,
tinha na sua esposa, a Lucinda, interpretada por Débora Falabella, a sua maior vítima, já que ele batia nela quando estava sob efeito da bebida. Apesar de se esforçar para ajudar o marido com o vício, a Lucinda não conseguia. Em determinado momento na novela, o Andrade é preso e expulso da casa pela então esposa. Ele decide, enfim, recorrer à ajuda profissional e passa a frequentar grupos de apoio para se livrar da dependência. O filho do casal, o pequeno Christian, também colaborou para a virada do personagem. Andrade aparece em sequências resistindo à bebida e lutando por um emprego para recomeçar sua vida, o que acabou despertando o afeto do público, depois de tanto ódio por causa das cenas de violência doméstica. Nos capítulos finais, ele refaz sua vida ao lado de um novo amor. E o número 17, a Heleninha Reutemann. Você se lembra dessa personagem? Eu tava esperando alguém dizer essa frase, porque na minha vida sempre tem um momento que alguém diz essa frase pra mim. Heleninha Reutemann foi uma personagem inesquecível de Vale Tudo, novela de 1988, que agora vai ganhar o remake no ano que vem. Interpretada brilhantemente por Renata Sorrah, ela era o retrato vivo de uma mulher que lutava contra um monstro silencioso, o alcoolismo. Frustrada como pintora e incomodada com a separação do marido, Heleninha tomava porres homéricos, quebrava bares e dizia barbaridades para a mãe Odete Reutemann, uma das maiores vilãs da televisão brasileira, vivida pela incrível, saudosa Beatriz Segal. A mãe a culpava pela morte de um dos seus irmãos. Frágil e meiga, Heleninha é uma das personagens alcoólatras mais famosas da TV. Os seus últimos momentos de recaída envolviam não só as brigas com a mãe, mas as discussões com o ex-marido ou pela posse do filho. Uma das cenas antológicas de Heleninha foi em uma boate, acompanhada de William, vivido por Denis Carvalho, que lhe ajudava a combater o problema com a bebida. Após ingerir muitos drinks, ela dançou um mambo caliente até cair no chão. As cenas em que Heleninha bebia e se descontrolava foram marcantes demais. No final, ela buscou ajuda, frequentando os Alcoólicos Anônimos. Também descobriu que a mãe era culpada pelo falecimento do irmão e abandonou o vício depois que Odete morreu assassinada por Leila, vivida pela atriz Cássia Kiss. Eu não sou propriamente uma alcoólatra. Eu não tenho problema de alcoolismo, você me entende? E aí você vê o ator Eric Johnson interpretando o Zé da Feira. Pois é, seu Juvenal Atena, é que eu só conseguia compor quando eu tava bêbado, né? O feirante que gostava de pagode, o Zé da Feira, vivido pelo Eric Johnson, estava sempre enganando a mulher para beber na novela Duas Caras, em 2007. Até que ela fez uma promessa e ele resolveu procurar ajuda nos Alcoólicos Anônimos. O personagem acaba fazendo sucesso após superar o vício. No final da novela, ele fica famoso ao criar o pagode do AA e se tornar cantor. Eric Johnson revelou que se inspirou em um conhecido sambista para fazer o personagem, o Zeca Pagodinho. Acostumado a interpretar tipos bem-humorados, Eric Johnson contou que o Zé da Feira é um personagem especial, até porque na hora de interpretá-lo, ele teve que dosar muito bem o drama e a comédia. Tenho consciência de que estou representando um alcoólatra e que, como tal, tenho uma baita responsabilidade social, mas fico louco quando aparece uma brecha para a comédia, confessou ele. Também reconheceu que o trabalho foi desafiador. É difícil fazer um bêbado sem ser caricato, afirmou o ator. Essa que você vê agora é a atriz Carolina Casting. Ela também fez uma alcoólatra nas novelas, a Mariana. Depois do que eu conversei com você não falou que ia me ajudar a parar de beber. O Lipe tá dormindo aqui, você com essa bebida, se o garoto acorda e me vê assim. Foi em Coração de Estudante, novela de 2002. A Carolina Casting viveu a Mariana, uma mulher que lutava contra o alcoolismo e tentava se reaproximar do filho, o pequeno Lipe, depois de se separar do marido, interpretado pelo Fábio Assunção. Você se lembra?
Foi um papel muito marcante na minha carreira. Falar sobre alcoolismo mexeu comigo, porque eu tive um caso na família de uma pessoa incrível que se destruiu completamente por conta disso. É um tema pesado e que conseguimos abordar de uma forma impactante na faixa das 18 horas. A personagem levantou discussões. Lembro de uma cena em que a vilã coloca álcool no suco da minha personagem durante uma festa e ela acaba fazendo um grande escândalo na frente do filho. Foi bastante forte, relembrou ela. No final da novela, a personagem aceitou passar por um tratamento contra o vício em álcool. E o número 14, o Bira, personagem do ator Eduardo Lago. Esse personagem fez bastante sucesso e deu o que falar na novela Páginas da Vida. O Bira, personagem do Eduardo Lago, começou a beber quando passou a desconfiar que a sua esposa, Carmen, vivida por Natália do Vale, o traía na novela Páginas da Vida em 2006. O Bira sempre foi um alcoólatra em potencial, que só estava esperando uma situação de sua vida para efetivamente se transformar em um. E a separação da mulher foi a desculpa que ele precisava, explicou o ator. Depois da separação, restou para a filha Marina, interpretada por Marjorie este ano, aturar as bebedeiras do pai. Embriagado, Bira colecionou várias situações constrangedoras e algumas perigosas. Ele apanhou na rua, pulou da escada do prédio, roubou R$100 da vizinha para comprar bebida, caiu de cara no bolo de 15 anos da filha, tentou se matar e entrou num caminhão de lixo para fugir de uma clínica. E o pior, ou mais engraçado talvez, é que após cada uma delas, o alcoólatra chorava feito criança, implorando o perdão da filha. Essa doença provoca muita vergonha, desestrutura qualquer família. O alcoólatra é capaz de quebrar a casa inteira e no dia seguinte perguntar: o que eu fiz? Analisou o ator. No final, o Bira tentou se tratar na reunião dos Alcoólicos Anônimos. E aí você vê a Santinha, personagem da atriz Eliane Giardini. Eu não paro de pensar em quanto desperdicei a minha vida por conta de um segredo que eu fiz de tudo para guardar. A Indomada foi ao ar no ano de 1997 e trouxe na trama a disputa de duas irmãs. Eliane Giardini interpretava a Santinha, que era manipulada e passada para trás pela irmã Altiva, a vilã vivida por Eva Vilma. Vítima preferida da megera, Santinha era emocionalmente instável, alcoólatra, e sempre afogava as mágoas e as poucas alegrias na bebida. Nesses momentos, a alcoólatra se metia nas mais diversas confusões, sempre envolvida com homens casados, talvez para diminuir o fardo do passado, ou mesmo uma fuga para não se comprometer com alguém. Além disso, a alcoólatra dramática e engraçada rendeu a Eliane a oportunidade de confirmar o seu talento e versatilidade. É inesquecível a cena em que a Santinha, após ser enxotada do Brist Club por Richard, personagem de Flávio Galvão, bebe para esquecer do fato. A bebedeira é tamanha que ela acaba indo ao bordel da cidade para se divertir. Chegando lá, dança, diz que não sairá do recinto e, por fim, acaba desmaiando. Ainda podemos recordar da cena em que ela bebe todas para esquecer das amarguras da vida. No final, a personagem acabou se acertando com Richard. E o número 12, o Diduzinho, do ator Fabrício Boliveira. Vai trabalhar num programa do Bolsa Whisky? Eu não tô entendendo aonde você quer chegar. Em a favorita novela exibida em 2008, o Diduzinho, personagem do Fabrício Boliveira, bebia desde cedo. Ele nunca parava em um emprego e não concluiu os estudos. Filho do deputado corrupto Romildo Rosa, interpretado pelo saudoso Milton Gonçalves, Diduzinho era submisso às ordens do pai, mas conseguiu dar uma guinada em sua vida quando se apaixonou por Rita, vivida por Cristine Fernandes. O Fabrício contou que as cenas de alcoolismo do personagem e a relação dele com a irmã Alicia, vivida por Thaís Araújo, o comoviam profundamente. Teve uma cena especialmente marcante na qual Alicia pega o irmão, o coloca na frente do espelho e o confronta. Ali, ele assume que se acha uma porcaria desde os 15 anos, diz o ator. No final da novela,
Diduzinho se tornou prefeito da cidade de Triunfo. E a Glória Pires também já teve os seus dias de alcoólatra nas novelas. Você se lembra dela interpretando a Beth? Por favor, só uma dose. Beth, você não pode beber. Eu não aguento mais você! Eu não aguento mais ser vigiada! Após fingir a própria morte, a Beth, a personagem da Glória Pires em O Outro Lado do Paraíso, em 2017, passa a beber descontroladamente. Para descontar as suas frustrações, ela manifestava um comportamento extremamente agressivo ao lidar com o vício. Uma das cenas mais impactantes sobre a abordagem do alcoolismo foi justamente quando Beth tentou pegar álcool da despensa. Logo na sequência, ela também foi pega pela filha Clara, vivida por Bianca Bim, tentando beber o perfume que estava no seu quarto. Mas Clara e os outros personagens que estão perto dela fazem o máximo para transferir dinheiro para que Beth e Renan, o personagem do Marcelo Novaes, abram uma confecção de vestidos de festas. Nada de clínica de reabilitação ou reuniões do AA. No entanto, a personagem de Glória Pires ganhou um final feliz na trama das 21 horas do Valcir Carrasco. Ela conseguiu se livrar do vício. E o número 10, o Orestes, do ator Paulo José. Mas esse homem tá completamente bêbado. Eu não estou bêbado, eu estou feliz! Bêbado de felicidade, só isso! Esse personagem realmente marcou e despertou a solidariedade e a compaixão dos telespectadores. Na novela Por Amor, em 1997, o Orestes, papel do grande Paulo José, bebia pelo sentimento de culpa e derrota. O ex-marido de Helena, heroína vivida por Regina Duarte, Orestes perdeu o casamento em virtude dos seus problemas com o álcool. Ele se refugiava na bebida para lidar com a rejeição da filha mais velha, a mimada Eduarda, vivida por Gabriela Duarte. No segundo casamento, com Lídia, papel de Regina Braga, também enfrentou dificuldades devido às recaídas de Orestes, que disfarçava o cheiro de bebida com balas de hortelã. Na dependência, também atrapalhava sua vida profissional, o que o levava a mudar de emprego frequentemente e a ser sustentado pela esposa. A filha pequena, a Sandrinha, interpretada por Cecília Das, tentava compreender o pai, embora não fosse imune aos vexames que os porres dele provocavam. Ele se envergonhava por decepcionar a caçula. Os dois formavam uma dupla que emocionou o público com tanto amor e delicadeza. A menina foi a sua grande aliada na luta contra o alcoolismo. No último capítulo da novela, Orestes foi levado pela filha a uma reunião dos alcoólicos anônimos. E agora você vê a Silvia, a personagem da Adriana Garamboni. Eu não quero me controlar, eu tô feliz, Camargo. Traz mais um, por favor. Em O Bicho do Mato, trama da Record, exibida em 2006, a Silvia, vivida por Adriana Garamboni, viu a sua carreira de modelo afundar por causa do vício em álcool. Ela tentava, sem sucesso, se livrar da dependência. Como se não bastasse, ainda arrumou mais problemas quando se envolveu com o Ramalho, personagem de Jonas Bloch, o grande vilão da trama. Por ter uma personalidade agressiva, ela também passou a ser apontada como a assassina de Ramalho. E o número 8, o Bafo de Bode, do Bem-vindo Cerqueira. E do amor nasce a fé, para que a majestosa luz de Deus me ensinasse o caminho a seguir. Todos os habitantes da pequena Santana do Agreste, cidade em que se passava a novela Tieta, em 1989, conheciam o mendigo maltrapilho e mal cheiroso que empesteava a rua com seu cheiro e ofendia com frases diretas e ferinas. Bem-vindo Cerqueira viveu o Bafo de Bode, detestado especialmente pelas beatas como a Perpétua, vivida por Joana Fon, em virtude das verdades que soltava entre um soluço e outro. O seu cachorro vira-lata era seu maior amigo e o Bafo de Bode sabia de tudo que acontecia na cidade. Foi um dos alcoólatras engraçados das novelas, quando esses tipos faziam o público rir com seus porres e barracos. Vixe, minha gente, isso não é mais uma mulher,
Isso é uma plantação inteirinha de chibio. E aí você vê a Júlia, personagem da atriz Denise Fraga. A personagem Júlia, da Denise Fraga, na novela Um Lugar ao Sol, em 2021, foi uma cantora fracassada que lutava contra o vício em álcool. Em tratamento, a Júlia estava há um ano limpa até ter uma recaída e apresentar um desejo incontrolável de ingerir bebidas alcoólicas. Alcoolizada, ela chegou a atropelar Bárbara, vivida por Aline Moraes. Ela era sempre amparada por Felipe, papel do Gabriel Leone, o filho exemplar e compreensivo que segurava suas barras. A atriz contou que por várias vezes chorou ao decorar e interpretar os textos escritos para sua personagem. Eu me emocionei muito gravando. Ao fim das cenas, chorava ainda mais. A equipe por trás das câmeras também. Foi bonito e triste entender a dor dela, relatou a atriz, que visitou reuniões dos Alcoólicos Anônimos para construir Júlia. E o número 6, o Lobato, personagem do ator Osmar Prado. Que vergonha, hein, meu amigo? Que papelão! Eu não sei se você se lembra, mas em O Clone, em 2001, o ator Osmar Prado foi o porta-voz do problema do alcoolismo na pele do personagem Lobato. Integrante da classe média, amigo e funcionário do milionário Leônidas, papel do Reginaldo Faria, ele havia prejudicado a sua vida em família por conta da dependência química. Chegou a perder o emprego e a destruir relacionamentos por causa do seu vício. Vivia afastado dos filhos, agora já adultos, interpretados na reta final da história pelos atores Caio Junqueira e Cíntia Falabella. Após chegar ao fundo do poço, o personagem procura por ajuda e consegue controlar a dependência. Agora, antes de apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos piores alcoólatras da televisão brasileira, eu quero te falar do nosso clube do canal. Você pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos, como poder assistir os nossos vídeos sem os anúncios e vários outros. Clique em Seja Membro e venha se juntar à nossa comunidade aqui no YouTube. E continuando agora com o número 5, a personagem Lídia, da atriz Malu Gali. Olha aqui, Lourdes, eu preciso de ajuda. Pelo menos nessas primeiras 24 horas, Lourdes. Eu não sei se você se lembra dessa aqui, mas a Lídia, ela foi a personagem da Malu Gali em Amor de Mãe, novela de 2019. Ela era uma mulher refinada, casada com o Raul, vivido por Murilo Benício. E mãe do Vinícius, o papel do Antônio Benício, que mora fora do país. A socialite vive uma vida vazia e, apesar de sofrer, suporta as traições do marido, até que ele decide se separar ao se apaixonar por uma mulher mais jovem, a Érica, vivida por Nanda Costa. Aí a Lídia fica totalmente destruída, pois não se conforma com a decisão do marido. Ela desenvolve o alcoolismo após a morte do filho, a traição do marido e depois de ser enganada pelo namorado, o Thales, vivido por Alejandro Clavor. Ela se entrega ao álcool para lidar com a dor e, com o tempo, a sua bebedeira preocupa os amigos e coloca a sua vida em risco. A Lourdes, que era sua empregada, vivida por Regina Casé, fica preocupada e tenta cuidar da patroa. Com o apoio dela e do Dr. Miguel, o papel do Júlio Lopes, a Lídia finalmente reconhece que precisa de tratamento e chega a participar de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. E a Estela, da Vanessa Giacomo. Você não pode ter filho. Em O Sétimo Guardião, em 2018, a Vanessa Giacomo interpretou a Estela, uma mulher frustrada por não conseguir engravidar do marido, e por isso descontava tudo na bebida. Além disso, a sua relação com a sogra, a Beata Mirtes, vivida por Elizabeth Savala, não era nada amigável. Os problemas de Estela com a bebida lhe eram atirados à cara todos os dias pela sogra Megera. A sogra cobra muito dela essa coisa de não conseguir engravidar, e ela, como mulher, carrega essa culpa. Na frustração, começa a beber. As duas vão trocar muitas farpas. Tem humor, mas tem muito drama também, disse Vanessa Giacomo, adiantando sobre a sua personagem. Bruxa!
bruxa! Só tá disfarçada de senhora. Tá falando comigo? Tem alguma outra bruxa aqui? Para fazer o papel, a atriz conversou com pessoas alcoólatras e as famílias delas, e disse que ouviu muitas histórias tristes de como o vício afeta a convivência. É uma honra para mim representar o alcoolismo, porque é uma questão social forte e as pessoas às vezes não enxergam com esse olhar piedoso, concluiu ela. Depois, Estela se decepcionou muito ao descobrir que era o marido quem não podia ter filhos, e não ela. A atriz se destacou com a sua atuação cuidadosa. E o número 3, a Santana, da Vera Holtz. Em Mulheres Apaixonadas, em 2003, a professora Santana, interpretada por Vera Holtz, chegou a dar aula embriagada. Ela bebeu perfume e até usou cocos verdes para disfarçar álcool como se fosse a água da fruta. Ela disse que te viu bebendo no banheiro. É claro que eu disse que ela estava enganada. Que ela se confundiu. A personagem enfrentou algumas desilusões amorosas e descontava tudo na bebida. Ela chegou a ser afastada do colégio após aparecer várias vezes bêbada no trabalho e até que decidiu procurar tratamento. No final, ela se internou em uma clínica de reabilitação. Todas as cenas da Santana escondendo a bebida ou pendurando do lado de fora da janela com uma cordinha para tapear as pessoas, todo esse processo era muito presente na personagem, diz Vera Holtz sobre as cenas mais marcantes. A Darlene, da saudosa atriz Marília Pêra. No seriado Pé na Cova, em 2013, a Darlene, personagem de Marília Pêra, trabalhava na funerária Unidos do Irajá, como maquiadora de defuntos. Eu sofro de preconceito por ser maquiadora de morto. Ex-mulher de Russo, vivido por Miguel Falabella e mãe de 2 filhos, ela era alcoólatra, mas fugiu de uma clínica de reabilitação após um ano de tratamento. A loira espalhafatosa também era boa de lábia e sempre tentava se dar bem nas situações que enfrentava. Como a série era de comédia, o retrato da alcoólatra tendia para situações bastante engraçadas. E o público deu bastante risadas da Darlene nessa época. E o Felipe, da novela Em Família. Tio, olha pra mim. Não, Acorda! Tô doente. Eu sou um dependente. O ator Thiago Mendonça interpretou na novela Em Família, em 2014, o médico irmão caçula de Helena, personagem da Júlia Lemberts, que colocou a própria carreira em risco por se recusar a admitir que tinha problemas com álcool. Desde cedo, o rapaz encontrou na bebida um meio de atingir prazer e se afirmar diante de todos. O vício prejudicava o seu relacionamento com Silvia, personagem de Bianca Rinaldi, colega de profissão. Bêbado, ele chegou a dar um diagnóstico totalmente equivocado para um paciente menor, causando complicações e o deixando às raias da perda do direito de clinicar. O diferente dessa vez é que o personagem já começa alcoólatra. Na primeira fase, era possível já ver o Felipe sendo incentivado a beber, disse o ator. O vício de Felipe se agrava quando ele acaba matando um paciente durante uma cirurgia. Para construir o papel, o ator se inspirou em histórias de amigos e ressaltou que o maior desafio foi humanizar o personagem e não cair no estereótipo de uma pessoa bêbada. No final da novela, o Felipe se reconheceu como doente e deu um depoimento na reunião dos Alcoólicos Anônimos. Mas me conta que você se lembra de todos esses personagens. Qual deles é o seu preferido? Eu vou te falar aqui que eu adoro a Heleninha Reutemann. Para mim, ela é inesquecível com a atuação da Renata Sorrah. Bom, já deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe também a sua opinião com a gente. Esses foram os 20 piores alcoólatras da história da televisão brasileira. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre os 15 famosos que beberam até morrer. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história desses famosos que deixaram-se dominar pelo álcool e beberam até perder a vida. É um vídeo bastante comovente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.